Boa noite, Felipe. Ciao, Sérgio. Como está? Tutto a posto? Jojo Moraes, Lulando Zelotti. Boa noite, Felipe. Hey, Oli. Ciao, come stai, Oli? Tutto a posto? Saluto da Londra, Itália. Ciao, Lena Vieiras. Aguardando o nosso convidado chegar e para conversar mais uma live. É um assunto bastante polêmico, bastante interessante. Essa noite vamos conversar sobre a persistência do racismo na sociedade brasileira. Oi, Davi, paz Deus, tudo bem? Como é que você está? Família? Ai, joia. Tá bom, estamos aguardando o nosso convidado. E aí a gente já entra. Marli, tudo bem? Super, o seu Instagram é muito legal, viu, Marli? Deus abençoe, sucesso sempre. Oi, Mirela, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Friozinho aí no Brasil, calor? Aqui é verão, hoje fez um tempo gostoso, mas tá bastante frio. Estamos aguardando o Miguel, nosso convidado, e a gente já vai começar a live. Um pouco crítica. Ai, que legal. Sejam todos bem-vindos. Calor aí, maravilha. Amém. É isso aí. Aguardando o Miguel e a gente já entra. Vamos ver se o Miguel já está online aqui. Gente, um instantinho só. Tá bom. Pessoal, só um pouquinho de paciência. O Miguel está tendo algumas dificuldades para entrar na live. O assunto dessa noite será o racismo, assunto sobre o racismo e a persistência do racismo na sociedade brasileira, né? E o caso George Floyd, a repercussão que teve no mundo. Zelotti, estou em Londres. Mirela, boa pergunta. Não tem voo direto ainda, só com escala. Nosso convidado já está aqui com a gente. Peraí, Miguel, manda o request. Ah, legal, vamos lá. Miguel? Agora Fala, sim. Marcinho. Boa noite, Miguel. Tudo bem? Como é que você está? Bem, graças a Deus, meu irmão. Que saudade de você, de te dar um abraço. Dá mais ainda essa saudade quando a gente se vê assim, né? E conversa. Aí volta todas aquelas lembranças de criança e dá vontade realmente de dar esse abraço. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter essa oportunidade, Miguel. Você, família, tudo bem aí? Tá tudo bem, graças a Deus. A gente lidando aí com esse novo normal, seja lá o que isso quer dizer, né? Exato. Mas lidando com essas situações, conseguimos aí retomar algumas atividades, né? Eu e meu sócio no escritório, a gente não parou. A gente montou aqui o home office, né? Eu na minha casa, ele na dele e bola para frente, né? Mas lutando bastante, Marcinho, lutando bastante porque do nosso lado, né, sabe, a gente atua na advocacia, né? Então ao nosso entorno, nossos clientes, amigos, né? O pessoal passando bastante dificuldade aí com essa realidade de pandemia, Sim. principalmente do ponto de vista econômico, né? Umas situações dramáticas, e a gente, né, com o nosso conhecimento, com o que a gente pode ajudar, a gente está indo para frente aí, né, atuando bastante. Miguel, o assunto de hoje à noite é um assunto bastante interessante, né? A persistência do racismo na sociedade brasileira. Deixa eu só dar um insight aqui e a gente já começa na live. No Brasil, desde a colonização, há um processo de sincretismo em que a cultura da nação sofre influência africana, europeia e indígena. Entretanto, devido ao eurocentrismo, grande valorização e hegemonia das traduções e das características do povo europeu, e ao papel do português como colonizador, há, até hoje, uma exaltação de tudo que vem do branco e desprezo e preconceito pelo que é de origem negra,
tornando um país de fortes influências africanas, racista, que mesmo ciente de tal flagelo, permanece excludente ao longo dos séculos. Então vamos começar pelo básico, Miguel. Qual é a diferença do racismo e o preconceito? Olha, Márcio, assim, em palavras simples, né, em poucas palavras, a gente pode definir o preconceito como sendo gênero, né, do qual o racismo seria espécie, né? Então, só para ficar claro e situar as terminologias, né? O preconceito, a própria origem da palavra, né, vem de preconceito. É uma visão preconcebida de algo ou de alguém sem necessariamente você conhecer aquela pessoa ou aquela realidade. O racismo, especificamente, ele trabalha com a questão de distinção étnica, né, ou racial. Né? O racismo, né, é um preconceito ligado a uma questão étnica. Né? Então, você pode ter preconceito com relação à orientação sexual, pode ter preconceito com relação à mulher, né? Como tem um preconceito com relação à raça, com relação ao negro, né? Negros e pretos, brancos, né? E por aí vai. Pode existir um preconceito racial relacionado ao asiático, por exemplo. Né? Então, seria mais ou menos isso. O racismo, especificamente, trabalha com essa ideia de discriminação, poderia até ser um sinônimo, com relação à raça mesmo. Ó, vi que entrou aqui, Marcinho, Paulo Hamilton, grande abraço. Paulo Hamilton, professor, também ex-coordenador da Faculdade de Direito da FMU, com quem tive o prazer de escrever as nossas obras de Direitos Humanos e Cidadania. Tá aí. Seja bem-vindo, Paulo Hamilton. E, Miguel, e qual que é a origem do racismo? Para a gente ter uma ideia como isso tudo começou. Olha, Márcio, há, obviamente, vários historiadores, né? Especulações, Guilherme também fala, doutor Guilherme, entrando aí, meu sócio também entrou, Felipe Iglesias. Eu atribuo, né, a origem do racismo, inclusive cito isso em uma das minhas obras, né, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, né, da natureza humana, essa prevalência, essa superioridade, né, de uma raça com relação à outra. Né? Claro que o conhecimento científico que se dá ao racismo, ele é um tanto recente, de alguns anos para cá, 400, 500 anos para cá. Mas se a gente for remontar a história, né, imaginar assim, a sociedade moderna, Márcio, hoje, ela nasce em algum momento. Então, assim, a sociedade como a gente a conhece, muito embora tenha havido uma enorme revolução tecnológica e social, o homem, como o Homo sapiens, como nós o conhecemos, vem de mais ou menos 14 a 15 mil anos para cá. Né? Atribui-se ao surgimento da agricultura. Por quê? Porque antes o homem ele era nômade. Né? Então, ele ia atrás do alimento, fugia do clima, né? Ele era nômade. Mesmo nessa sociedade nômade, né, existia já um racismo, existia já a prevalência do superior, né, contra o inferior, né, e era a lei do mais forte. Né? Quando o homem consegue manipular a terra, ele se estabiliza num único local, que é a agricultura, né, você começa a criar a sociedade como a gente já conhece. E daí, obviamente, são 15 mil anos. Né? Então, nós passamos pelo feudalismo, criação das cidades, depois a criação do Estado, o Estado moderno e o que a gente conhece hoje. Mas esta organização social, até segundo Thomas Hobbes, né, ela é a mesma, né, embora tenhamos uma enorme evolução tecnológica. Ora, desde que o homem entendeu que se ele tiver mais pedaço de terra, se ele tiver algo a mais a oferecer, ou se ele for mais forte, ou se ele tiver um conhecimento jurídico distinto de outro, você tem o surgimento do racismo. Né? Essa é a minha visão, né? Minha concepção. Né? A morte de George Floyd, maior onda de manifestações dos Estados Unidos dos últimos 50 anos. Por que você acha que esse caso gerou uma onda tão grande de protesto que se espalhou pelo mundo? Eu atribuo isso, Márcio, na verdade, assim, ó, esse grito já estava entalado na sociedade. Né? Essa reivindicação, essa reclamação,
essa luta por igualdades e por direitos, principalmente com relação à raça, ela já existia e estava presente. Eu atribuo a tecnologia, a internet, a comunicação, a forma de divulgação e, obviamente, o celular. Veja, mortes de pessoas, né, de baixa, digamos assim, baixa possibilidade social, sempre existiu. Para falar de negros, isso ocorre diariamente, como violência contra a mulher. Acontece diariamente, violência contra a criança, diariamente. O que aconteceu? O fato de ter uma pessoa ali com um celular gravando, né, fez essa situação tomar uma proporção gigantesca. Né? E é o que nós estamos vivendo, né? E aí houve, obviamente, toda essa mobilização, né? Você viu que teve uma terça-feira que foi a Tuesday, né? Blackout Tuesday, esse movimento na internet. E no momento nós estamos vivendo o lockdown, né? O isolamento social, onde os governos estão sistematicamente falando para a população ficar em casa. Não poderia ter esse movimento de as pessoas irem à rua, não poderia ter sido um movimento digital através das mídias sociais, como foi feito no Tuesday, para que isso daí fosse escutado, ao invés de colocar também pessoas em risco, vidas de pessoas inocentes também, porque muita gente contaminada acabou se contaminando nesses protestos, acabaram indo para o hospital e tomando lugar de outras pessoas, e aumentou a fila, e foi uma cadeia. Como é que você chegou a ver isso? Porque existe, claro, eles têm o direito de protestar, que é democrático, mas também não pode invadir o direito do próximo. Até onde que a gente consegue encontrar uma fine line, né? Um meio termo, uma linha de respeito? Não sei se essa seria a palavra correta. Márcio, é muito complicado esse debate, a sua colocação é fantástica. Aliás, como não poderia deixar de ser, né, Marcinho? Te admiro de longa data, você é um cara brilhante. Mas, veja só. Peraí, acho que você saiu do ar. Voltou. Pronto, voltou. Esta atitude radical de ir para as ruas em plena pandemia, colocando em risco a própria situação e colocando em risco outras pessoas, nada mais é do que um basta. Né? Dentro de um mal menor, né, as pessoas preferiram, naquele momento, e diante do que a gente está vivendo, preferiram irem para as ruas, correr esse risco, mas marcar o protesto diante desta crueldade. Se você me permite, Márcio, sem querer aqui falar de história, mas se a gente pegar os movimentos civis, né, a defesa pelos movimentos civis da década de 70, que começa, obviamente, nos Estados Unidos, né? Martin Luther King, Malcolm X, né? Os grandes expoentes dessa luta pelos direitos civis, né? É semelhante ao que a gente viu hoje, né? Então, ou até antes, quando você pega o movimento de Gandhi, da não violência, que lutou pela independência da Índia frente à Inglaterra e conseguiu isso em 1948, e ele pregava não violência. Foi um movimento pacífico. Eu brinco que o livro de cabeceira de Gandhi era a desobediência civil, né, do Thoreau. Né? Então, juntando tudo isso, você consegue entender melhor o que aconteceu agora com o caso do Floyd. Então, as pessoas falam assim, nós estamos em pandemia, nós vamos correr o risco de contaminação, de contaminar os outros. Mas, diante de tal crueldade e de não aguentar mais, em pleno 2020, ver esse tipo de discriminação, vamos para a rua, porque a gente precisa ser ouvido. Né? Então, foi um movimento social nesse sentido. E, neste sentido, é compreensível. Né? Dá até para isentar essa situação de responsabilidades. Porque era necessário. Daria para fazer um movimento digital? Daria. Daria para fazer uma revolução digital? Com toda certeza. Qual é o grande problema que nós estamos vivenciando nos últimos anos? Que as redes sociais elas perderam um pouco do seu purismo, da sua ingenuidade. Né? Então, as pessoas entenderam que as redes sociais elas podem ser utilizadas para o mal também.
né? Então, fazer um movimento como esse, de protesto, via rede social, na atual conjuntura, que ainda a gente não tem legislação e ferramentas suficientes para impedir isso, seria arriscado, porque você ia ter fake news, né? Tem os haters, tem os robots, né? Os robots, né? Tem os perfis falsos, né? Então, talvez até esvaziaria o movimento. Por isso que preferiu-se, vamos para a rua mostrar a cara, né? Nossa, Então, excelente explanação. Muito obrigado, Miguel. Um outro fato que me chamou bastante atenção foi que até países que têm história bem pequena de racismo, né, vamos dizer, a Ucrânia, Japão, entraram na onda. E isso eu acho que em apoio para mostrar que eles também estavam. Eu achei muito interessante isso daí. Como é que você enxerga esses países que não têm a população negra africana participarem de um protesto desse? porque, de certa forma, Márcio, a discriminação, né, e o preconceito, ele existe, como eu falei, existe em todas as sociedades, né? Ele está dentro da natureza humana, tá? E você sabe, né, que eu sou estudioso de direitos humanos, então minha formação acadêmica ela é toda voltada para direitos humanos, né? E direitos humanos, lamentavelmente, aqui no Brasil, né, ficou-se a conotação de que é defesa de bandido. Não é. Né? Direitos humanos é uma conquista histórica de direitos que passa pela primeira geração, segunda e terceira. A primeira geração ela nasce das revoluções iluministas, né, que é a Revolução Norte-Americana, 1776, Revolução Francesa, em 1789, lutando por liberdades públicas, né, liberdade acima de tudo. Né, e daí para frente, é o lema da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade, né, primeira, segunda e terceira geração, se concretiza ali depois na década de 70. Né? Então, dito isso, o que acontece? Todos os povos, embora, né, não haja histórico de racismo, ele se compadece do próximo. E, Márcio, não tem jeito. Cara, é impossível você vencer o preconceito, né, até individual, sem instrução intelectual. Então, se você fizer uma análise antropológica e até sociológica, você vai perceber que as sociedades onde a cultura e a instrução intelectual são baixas, essas sociedades são as sociedades onde tem maior número de discriminação e de racismo. É verdade, verdade. Realmente eu não tinha pensado nisso, mas é pura verdade. E no Brasil, doutor Miguel, como é que você vê o combate ao racismo? O que o governo brasileiro tem feito ao longo desses anos, ou deixou de fazer? Né? Nós vimos que teve as cotas na universidade, etc. e tal, mas isso aparentemente não resolveu muita coisa. Até me parece, se eu não escutei errado, ouvi errado, que o governo atual revogou acabou com esse negócio de cotas. O que o doutor acha? Que isso ajuda ou isso acentua ainda mais as diferenças raciais? Olha, é assim. Primeiro preciso pontuar algumas coisas. Só mandar um abraço para o Thiago Brandão, que entrou aí, meu mestre Cabelo, salve Cabelo, mestre de capoeira, também está junto aí. Entrou o doutor Beretta, grande amigo meu, criminalista de primeira. Oswaldo está em Portugal também, parceiro nosso. Fala, Cabelo, salve. E aí o que acontece? Bom, aliás, né, eu sou apaixonado pela capoeira, Márcio, só um adendo, e eu brinco com o meu mestre, que capoeira é minha religião, sou formado dele, né? E a capoeira ela foi reconhecida pelas Nações Unidas como um patrimônio cultural da humanidade. E a capoeira ela é a expressão mais legítima, a única arte verdadeiramente, genuinamente brasileira. Né? Foi batizada aí por Mestre Bimba. E o que é a capoeira? Se não a luta pelos negros por liberdade. Né? Então, ela deixa essa linha aí de reflexão, né? Ela expressa tudo isso. Mas, enfim, voltando para a questão do que você falou de luta contra o racismo. Desculpa, né? Os últimos 30 anos ou mais de governo não tem feito grande coisa para diminuir essa desigualdade. Não tem. Né? Então, uns melhores, outros piores, uns pouco, outros menos, mas, enfim, né? Não fizeram nada. Né? O racismo ele é estrutural na sociedade brasileira. Né? Ele tá
dentro da cultura e dentro da psique humana de longa data. Né? E por que eu digo isso? Com relação a cotas, quando a gente fala de cotas. Esquece um pouco essa terminologia e vamos olhar para a história. O que são cotas? Nada mais, nada menos do que teoria das ações afirmativas. Eu sou completamente favorável à teoria das ações afirmativas. Foi muito bem implantada na Espanha na década de 70, nasceu na Espanha e nos Estados Unidos na década de 70. Ó, entrou a Gabi aí, Marcinho, ó. Gabriela Rezende, que a gente conhece. Beijo, Gabi. Oi, Gabi. Beijão, Gabi. E aí o que acontece? O Cessé também, tá todo mundo aí. Tá chegando, a galera tá aí. A teoria das ações afirmativas, que tem esse berço histórico, né, tanto na Espanha quanto nos Estados Unidos, e foi muito bem implementado e depois implementado em outros países, ela serve para quitar um saldo negativo histórico de algo que a sociedade carrega. Então, assim, eu me revolta quando eu estou dando aula ou em palestra, né, e algumas pessoas levantam a mão e falam: professor, eu estou em 2018, 2017, 2015, ou agora em 2020, né, eu não tenho culpa pelos negros terem sido escravizados. Calma, você não tem culpa individual, é óbvio, como eu também não tenho, eu sou isento de qualquer tipo de preconceito. Foi muito estudo e muita luta para chegar nesse ponto. Né? Hoje eu posso dizer que sim, mas socialmente e antropologicamente falando, é uma realidade. Né? É uma realidade que nós temos que enfrentar. Então, a teoria das ações afirmativas, o que ela faz? Ela busca quitar este saldo negativo histórico, do ponto de vista social, para criar igualdades. Então, quando você fala em teoria a questão do Bolsa Família, ou o Leve Leite, o Bolsa Escola, né, que são programas sociais muito bem-vindos, que foram criados no Brasil, né, mas imitando programas sociais estrangeiros. Qual é a diferença, Márcio? É que teoria das ações afirmativas precisa ter começo, meio e fim. Você não pode implementar uma situação como essa, como se diz, de cotas, e deixar ela de eterno. Sabe por quê? Porque ela vira curral eleitoral. Né? Então, elas são utilizadas como forma de cabresto eleitoral, né? E aí você garante um público cativo que depende daquilo. Né? E aí você não tem um programa social de libertação. Ao contrário, você tem um programa social de escravização daquela parcela da sociedade. Né? Eu atuo em direitos difusos e coletivos. Sejam de pessoas com deficiência, sejam idosos. Vou falar das minorias. Indígenas, negros, pessoas com deficiência, idosos, criança e adolescente e mulher. São basicamente as grandes minorias reconhecidas pela ONU e pelos direitos humanos. Né? Os programas sociais que visam não ter esse começo, meio e fim, escravizam todas essas minorias e faz o quê? Curral eleitoral. As teorias das ações afirmativas que funcionaram, né, e obviamente todas ainda engatinhando, elas criam um lapso temporal. Então, voltando para a questão das cotas, eu sou completamente favorável às cotas, né, porque a gente está falando aqui de racismo, né? Então, as cotas de negros, né, nas universidades e em concursos públicos, completamente favorável, mas precisa ter começo e fim. O que você faz? Garante esse acesso universitário por um período, mas, ao mesmo tempo, você cria uma política educacional de longa data, de 15 a 20 anos, para atuar na educação de base. Senão você nunca interrompe o ciclo. E pegando a China tem várias coisas negativas. Eu sou um grande crítico da China e minha principal crítica da China é a questão da falta de liberdade. Mas uma coisa eles fizeram muito bem. Na década de 70, quando eles decidiram se tornar a próxima potência mundial, eles fizeram o seguinte: criaram um plano para 30 anos. Então, na década de 70, eles foram lá, alteraram a Constituição Federal e garantiram a propriedade privada. Aí eu brincava, eu falei assim, cara, é o primeiro país comunista que eu vejo que reconhece a propriedade privada. É ilógico, né? A base do comunismo é não ter a propriedade privada. Mas por que eles fizeram isso? Para garantir investimentos estrangeiros. Né? Então, preservar o estrangeiro para poder... Olha, pode vir investir aqui na China, deixe o seu dinheiro aqui que a gente não vai mexer com ele. Fizeram isso.
Segunda decisão que eles fizeram, investiram na educação de base de 0 a 6 anos de idade. Porque eles disseram, daqui 30 anos, esta criança de 4 ou 5 anos terá 35 anos, será mestre, doutor, o próximo juiz, o próximo CEO. Não é à toa que a China tem quase 500 milhões de mestres e doutores. Quer dizer, são 2 Brasis. Nesse caso, o Ministério da Educação no Brasil falha muito, né, em implementar políticas educativas, né, para instruir, desde a criança no seu aprendizado, a interagir melhor, ou a entender melhor, dar o devido valor, para quando crescer, minimizar ou mesmo tentar extinguir de vez. Porque é interessante mostrar para todos que não é o branco contra o preto, ou o amarelo contra o marrom, são todos unidos contra o racismo, como o doutor explicou no começo da live, né? Não é ABC, existem diferentes tipos de racismo, não é simplesmente quando fala de racismo, automaticamente as pessoas já pensam preto com branco, mas não é. O ideal é todos juntos contra o racismo. E no Brasil, por ser um país desenvolvido, o racismo é muito mais grave. Ele é velado, em desenvolvimento, desculpa, o racismo é muito mais grave. Marcio, você está muitos anos na Inglaterra, já desenvolvido é o seu país aí. Desenvolvimento, desculpa. Eu sei que você deu uma abordagem um pouquinho em relação a esse tema, mas tem bastante gente nova na live chegando agora e talvez, se você explicando, eles consigam entender um pouquinho melhor. É assim, Márcio, o racismo no Brasil, ele, já falei que ele é estrutural, né? O que significa ser um racismo estrutural? É um racismo que está ele está nas mensagens subliminares, ele está nas pequenas coisas, ele está mais ou menos assim. Eu vou rasgar o verbo aqui mesmo, porque o tema permite e você me deu liberdade para isso. Cara, aquele sujeito de classe média, aquela moça de classe média, branca, que teve boa instrução intelectual, fala assim, nossa, eu não tenho preconceito, né? Mas ela mora numa situação confortável, tem uma vida confortável e não está muito preocupada com um preto que mora lá na periferia, porque é um problema do governo. Então, isso é só um exemplo do racismo estrutural. E aí é importante falar isso, Márcio. Eu sou cientista do direito. Né? O direito é uma ciência. Eu estudei para estar onde eu estou e para debater esse tipo de assunto. Mas pelo IBGE e pelo IDH, né, o IDH da ONU, o IBGE brasileiro, né, eu sou o topo da pirâmide. Né? E isso causa um pouco de desconforto para os grupos de minorias, LGBT, feministas, os pretos. Por quê? Que eles falam, pô, você é branco, classe média, cis-trans, né, é cisgênero, né, não é transgênero, transexual, é cisgênero, né, e tem instrução intelectual. E é homem. Né? Então, assim, existe sim uma pirâmide social. Né? E a gente, com essas características, né, heterossexual, branco, classe média, instrução intelectual, é o topo da pirâmide. Né? E para alguns grupos, falam assim, olha, você não pode falar sobre certos assuntos porque você se apropria de uma causa que não é sua. Negativo. Eu não sou ativista. Né? Eu sou cientista do direito. Então, as coisas que eu coloco, as coisas que eu falo, são do ponto de vista argumentativo, científico e estudado. Faço isso há mais de 20 anos. Eu comecei até antes da advocacia. Sou advogado há 20, professor também, mas eu comecei antes, até na faculdade, essa situação. Voltando para a sua colocação, o que acontece com o racismo no Brasil? Exatamente o que eu te falei. Né? E aí você pega os números. Olha como a análise estatística ela é superficial. Fala assim, a polícia persegue o negro. O que mais morre na periferia é o negro. O negro é o que não tem acesso à escola, né, ao trabalho. Aí entra a questão da teoria das ações afirmativas e entra a questão do racismo brasileiro. Ora, por que morrem mais negros? Porque, historicamente, nada foi feito após a abolição da escravidão para criar uma igualdade social. Então, se você analisar como se fosse aquela análise de pizza, você fala assim, quem são as pessoas pobres? São os negros. Naturalmente, são as pessoas que moram na periferia, que vão ter mais falta de acesso
assistência básica, artigo 6º da Constituição Federal, e são as pessoas que estarão mais propensas ao crime, a serem carregadas para a criminalização, por uma questão social. Isso é interromper. Atuar no racismo é interromper isso, né? E não tem jeito, não tem jeito de se combater o racismo senão através desse choque de cultura, através de educação e, sim, mostrar a violência que nós estamos vivendo, a violência que é praticada, né? Eu costumo dizer, por exemplo, eu atuo com criança e adolescente, infância e juventude, uma das disciplinas que eu também leciono, né? E você sabe, né, do nosso trabalho social, filantrópico, né, a nossa missão, né, os nossos compromissos, nossos juramentos que nós fizemos, eu e você, né? Então, uma das entidades que o meu grupo, né, cuida é uma instituição carente de crianças vítimas de violência, né, violência sexual, de 0 a 12 anos. Né, e lá eu dava aula de capoeira para essas crianças, em 2013, 2014, né, e via essa realidade. Só estou pegando este apanhado para explicar o seguinte: quem dá voz a essas crianças? Né, então, se for fazer este raciocínio de que eu não posso fazer este debate, então eu também não posso falar por criança e adolescente, porque eu não sou mais criança nem adolescente. Né? Então, quem dá voz a essas crianças vítimas de violência? Se não nós. Né? Então, de forma estudada, por que eu não posso dar voz ao movimento negro contra o racismo? Por que eu não posso dar voz à mulher que está sendo discriminada? Podemos sim, aliás, isso é essencial. Né? E o racismo, um detalhe, né? E vou falar de novo, Márcio me perdoa, e vou falar. Meus 3 filhos, seus sobrinhos, como você sabe, são grande lindos, beijo para eles, lindos, as coisas mais lindas que já fez. E o alemão é foda, né? Fala a verdade. Grande garoto, Pedrinho é terrível. Pedro é terrível. Mas olha só a realidade. Né? Não sou rico, mas graças ao bom Deus, fruto de muito trabalho, eu tenho uma condição social e financeira razoável. Meus 3 filhos estudam num colégio caro. Né? A mãe deles, minha ex-mulher, também tem uma condição boa. Os 3 estudam no Dante Alighieri. Entra no Dante Alighieri um dia. Convido a todos que estão nos assistindo. Vamos lá comigo um dia na saída da escola pegar os meus filhos. Veja a quantidade de negros que tem no Dante Alighieri. É mínimo. Não é culpa do Dante Alighieri. Não é culpa dos pais que estão lá e das crianças que estão lá. Este é um saldo social que precisa ser combatido. Este é um saldo social que precisa ser revisto. Né? Então, assim, como fazer para essas crianças terem acesso? Num primeiro momento, sim, cotas. Né? E aí você estipula um prazo. Mas a gente precisa levar este nível de educação para as camadas mais baixas, para que daqui 30 anos, este pai, essa criança de hoje, vai ser um pai. Então, a criança de 5 anos de idade, que hoje mora num Capão Redondo, no Jardim Ângela, para falar de periferias que eu conheço, próximas aqui a mim. Essa criança, daqui 30 anos, ela vai ter uma condição melhor. E aí ela vai poder escolher em colocar o filho dela num Dante Alighieri ou não, mas ela vai ter condição financeira para isso. Por isso que a gente precisa de um programa contra o racismo, um programa educacional de pelo menos 30 anos. E, pelo amor de Deus, se os políticos não entenderem isso, que a cada 4 anos renova lá o presidente, o ministro da Educação, eles abortam tudo que existe e criam um novo, não vai adiantar. Não vai adiantar. A gente precisa de continuidade, né? E hoje seria tão mais fácil, né, fazer um trabalho que levasse conhecimento a todos, ajudasse a minimizar ou educar de outra forma, porque a tecnologia está nas mãos das crianças. A criança nasce praticamente, já tem acesso à informação. Né? Então, seria um trabalho que poderia ser feito sem gastar muito dinheiro e mais uma coisa mais constante. Vamos abrir um pouco aqui para algumas perguntas. Eu vejo aqui a Mirella está fazendo comentário aqui. Ao meu ver, o negro é muito mais racista que o branco. Tenho uma amiga negra que detesta negro, mas quando perguntei a ela na piscina se a pele negra arde como a branca, juro que achava que não. Olha, Márcio, eu já ouvi esse tipo de situação. É por isso que a gente fala racismo, né? Não é só contra os negros, né? Não só contra os pretos. Não é uma briga só de brancos contra pretos e vice-versa. Né? Não é só isso. Claro que o que ganha mais ênfase é isso. Mas do que eu já estudei, né, essa situação ela é mais pontual do que real.
né? Então, eu conversei com muita gente que sofreu racismo, né? Eu conversei com muita gente que sofreu violência das mais diversas formas, né? Eu tenho clientes, amigos, né, que são gays, por exemplo. Eu atuei, né, eu tive uma atuação forte na adoção de duas crianças, coincidentemente negras, para um casal de mulheres, né? E eu vivi essa realidade. Então, é assim, Márcio, se eu for colocar aqui minha opinião pessoal, eu não posso. Por quê? Porque eu não sei o que é sofrer isso na pele, verdadeiramente. Eu sofri outras discriminações. Eu já passei por outras formas de discriminação, outras formas de violência. Essa não. Então eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre o assunto. Aí é o erro. Né? Fala assim, não, imagina, né? Converse com uma pessoa que sofreu racismo e veja como dói na pele essa violência. Né? A gente pode até ter a compaixão de se colocar no lugar do outro, né, e sentir a dor, né? Como o budismo me ensinou. Sentir a dor, mas a dor real mesmo, eu não vou conseguir sentir. Só ela. Então, por exemplo, essa colocação de que o negro também é racista, aí você tem vários apanhados antropológicos. Primeiro, precisa analisar se isso não é defesa. Né? E aí entra a questão científica, aí entra a minha visão científica estudada. Tem que ver se esta posição que algumas pessoas de cor negra adotam não é uma defesa social. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Outra situação, se você analisar, né, o continente africano ou a União Soviética como um todo, você vai ver, só para generalizar, né? Então, o continente africano, a grande maioria são de negros. Né? Você pegar a União Soviética ou os países nórdicos, a maioria são de loiros de olho azul, né? Tanto homens quanto mulheres. Cara, então você quer dizer o seguinte, se essas duas realidades não se encontrarem, não haverá racismo? Negativo. Dentro da África existe um baita de um racismo, né? Às vezes até tribal, e dentro desses países nórdicos, olha o que a União Soviética fez com a Ucrânia, por exemplo, com a antiga Sérvia, né? Com a antiga Iugoslávia. Né? A própria Iugoslávia era racista. Então, existia racismo no monte de loiro de olho azul? Pô, claro, sempre existiu historicamente. Né? Então, esse é o debate real a se fazer quando a gente fala sobre racismo. O que a gente precisa fazer? Quitar este saldo social, primeiro com relação aos negros, para falar de Brasil. Né? Claro que em outros países isso também precisa ser feito, vídeo Estados Unidos, mas a gente precisa fazer quitar essa questão social, né? Para depois chegar no que a gente almeja, né? Na nossa meta, que é a liberdade em todas as suas formas. Né? Eu como você, né, Márcio, somos eternos defensores da liberdade em todas as suas formas. E isso representa uma igualdade. Quando você consegue olhar para o outro ser humano e não ver se ele é branco, se ele é velho, se ele é novo, se ele é negro, se ele é loiro, se ele é azul. Você simplesmente enxerga no outro um ser humano com os mesmos dramas e os mesmos sofrimentos e traumas que você. Essa é a essência, né, é a chave de todas as religiões. Né? O espiritismo, o budismo, o catolicismo, né, os protestantes, eles pregam a mesma coisa. Né? O respeito ao próximo. Cristo já falava sobre isso, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Exato. Não tem distinção, né? Aqui tem algumas perguntas, alguns comentários. A Cássia está perguntando, o correto é negro ou preto? Olha, existe... olha que loucura. E aí a gente vai falar de semântica, pacto semântico, tá? E aí vamos falar de português, vamos falar de Brasil. Né? Então, assim, existe uma cor. Existe uma cor preta, existe uma cor azul. Né? Quando você pega e fala assim, me passa o lápis preto, eu que pinto quadro. Né? Eu vou usar o ocre, eu vou colocar um branco com verde, a cor verde, a cor branca, a cor ocre, é a cor preta. Né? No tubo, é uma cor. Né? O que aconteceu? Até o próprio Monteiro Lobato, né, foi recriminado de longa data, e ele sempre falava de preto, né? Ou os negrinhos, aí foi. Ok. Tivemos um movimento, vamos falar sim, né? Tivemos um movimento muito forte de centro-esquerda, de socialismo, que começou com o PT, né? Quando o Lula ganhou as eleições em 2003. Não estou discutindo política, mas sim teve um movimento, né, em se combater, né, o racismo estrutural, começando-se pelo Pacto Semântico.
E aí começou a virar, aspas, crime falar em preto. Né? E aí o politicamente correto disse, o correto é o negro. Né? E gerou uma certa confusão para pessoas como eu, né? Que é indiferente, como você fala, gerou uma confusão. Pronto. Agora com essa onda do Floyd, né? Do tal do Black Lives Matters, né? No Brasil, iniciou-se um movimento, né, de pessoas de cor preta dizendo, meu, fala preto, não precisa falar negro. Né? E aí, qual que é o grande problema? Respondendo aí especificamente a pergunta. É a forma como você fala. Eu posso virar para você e falar assim, Marcinho, você é um grande de um filho da puta e eu te amo. E eu te amo mesmo, né? O pessoal não sabe, né, Márcio? Você é meu irmão mais velho, te conheço Sim. desde que eu usava fralda. Você praticamente me criou na minha infância. Né? Ou eu posso virar para você e ser agressivo. Então, se você utiliza a expressão preto ou negro de forma pejorativa, e é a conotação, cara, aí você está errando. Né? Então, qual é o correto? Não importa, desde que você não utilize em sua entonação de uma forma discriminatória ou pejorativa. Né? Qual era a briga do politicamente correto? Que começava assim, os xingamentos, né? Seu japonês, seu amarelo, seu olho puxado, ô japa, né? Loira burra, né? Seu preto, isso é coisa de preto, entendeu? Tudo isso é pejorativo. Então, começou-se um movimento para tentar educar as pessoas através do pacto semântico. Cara, tá errado. A educação parte primeiro pela essência, não pelo pacto semântico. Então, a pergunta é muito pertinente, né? E eu sugiro o seguinte, chame do jeito que você quiser, desde que não seja ofensivo, desde que não seja pejorativo. Tá tudo certo. É interessante, né, que nos Estados Unidos, os negros americanos, eles falam entre eles na gíria, no slang, Nigga, né? e usam muito a palavra my nigga. Né? Nigga, mas se um branco falar isso para um preto, mesmo que seja com um tom de amizade ou não de amizade, ele é mal interpretado. Então, como é que a gente vê esse brigo? Como é que... Porque isso, Márcio, lá nos Estados Unidos, até um beijo para a Lê, sua irmã, que mora lá, né, há anos também, né? Nos Estados Unidos... Ela está na live, ela está assistindo a gente. Ela está na live? Beijo, tá. Ale, beijo, saudade de você, viu? Sua família é linda, acompanho direto aqui pelas redes sociais. Marcinho, o grande problema é a herança histórica. Né? Então, o que acontece para falar dos Estados Unidos? O nigga, né? O nigga, ou my nigga, né? N-I-G-G-A, ou nigger, N-I-G-E-R, o nigga, né? Dependendo da pronúncia, é uma slang, é uma gíria. Historicamente, ele era utilizado, né, pelos senhores de engenho, como aqui no Brasil, para transformar aquele escravo num animal, num ser inferior. Isso é o racismo. É você se sentir superior ao outro. Né? Então, historicamente, ele era essa expressão, como tantas outras, como a chibata, né, o pelourinho e todas as outras ferramentas, né, fizeram parte de uma submissão do negro. Então, não é só o instrumento, é a fala, para mostrar que tipo assim, você não é um ser humano, você é um bicho, você é minha propriedade. Tá? Quando se evolui, 300 anos depois, né, o que o negro fala? Um branco me chamando de nigga me remete a esta herança histórica do passado. De submissão. Né? Mas eles, entre eles, se permitem esse chamativo, que é mais ou menos assim, cara, só a gente sabe o que é ser negro. Então, só a gente sabe o que significa isso. Então, era uma forma de ironizar a gíria entre eles, para diminuir a gíria, para pegar a gíria e tirar a energia da gíria. Entendi. Mas quando um negro vem e faz essa colocação com relação a eles, eles se remetem aos 300 anos atrás de história de escravidão. Entendeu? E isso acontece a mesma coisa no Brasil. Né? Não é muito comum você chegar para um brother seu ou falar, pô, fala aí, negão, fala brother, e o negão fala assim, ô, seu careca, e alemão, fala boi, fala gordo, não sei o quê, não é normal? Né? Mas isso é com respeito, porque há uma evolução social. Quando você tira isso, o que acontece? Racismo. Pega o histórico da Alemanha nazista. Né? Então eram brancos escravizando brancos ou matando brancos.
Isso. Por quê? Porque a tal da raça ariana disse: este cara que tem uma estrela amarela no peito é um ser humano inferior, que é o que aconteceu com os judeus. Mas eles não pararam com os judeus. A Alemanha nazista continuou a guerra e invadindo a questão da Europa, fazendo o quê? Submetendo eles à raça ariana, falando: olha, nós somos superiores. Você entendeu? Essa é a realidade. Mas olha, a superioridade de raça não pode existir jamais. E nós temos que combater com isso. E eu volto a te dizer, eu sou a favor das cotas, sim, e sou a favor da teoria das ações afirmativas. Nós temos que quitar esse saldo negativo criado por todo esse racismo estrutural. Esse é o debate, não dá. Marcio, pega o caso do Floyd. Olha que loucura, o cara já estava imobilizado. Recentemente, nós tivemos a morte aqui numa das favelas, que eu atuo, inclusive, de situação semelhante. O sujeito já estava imobilizado. Vem a polícia, num sujeito imobilizado, né? A gente que luta artes marciais sabe o que significa você interromper essas artérias, né? Interrompe e mata um cara que está imobilizado. Isso é lamentável. Né? Isso que causou a comoção. Né? Só que o que acontece? Estas realidades ocorrem todo dia, para falar no Brasil. Esta violência contra as populações mais pobres e especificamente contra os negros, sim, acontecem diariamente. Né? E por isso que eu falo que o racismo no Brasil ele é velado. Ele existe, não tem acesso. Tem que lutar contra. Não dá mais, é inadmissível. Ó, nós estamos com o nosso mestre aqui, o grande Carlão aqui. Carlão, te amamos. Beijo, saudades do senhor, mestre. Beijo grande. Evelyn Cibele, Franca Artes, o Anselmo, grande Anselmo. A gente tá... Aí, Anselmo, forte abraço. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tem bastante pergunta aqui pelo WhatsApp, Miguel. E falta 15 minutos para a gente acabar, a gente não vai conseguir ler todas. Mas vamos lá. Qual o papel de organizações como a Anistia Internacional para enfrentamento da discriminação racial? Olha, o papel da Anistia ele é fundamental. Eu sou um grande defensor da ONU e desses organismos internacionais como a Anistia. Então, olha só, Márcio. Claro, tem um monte de gente que critica, que fala da manipulação, que é utilizado pelos grandes poderosos. É melhor do que nada. Né? Se você pegar a segunda geração de direitos humanos, que nasce com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 10 de dezembro de 48, cara, foi um salto, né, na história da humanidade na luta por direitos humanos. Até então tinha o quê? Tratado de Versalhes. Né? Então, eu defendo muito esses organismos internacionais, como também o Human Rights Watch. Né? Embora não seja ativista, eu acompanho. Né? Existe um papel muito diferente do ativista e do cara que estuda. Né? Então, eu sou o cara que estuda. Claro, eu luto pelas minhas causas, mas eu não as exponho. É uma questão de vertente minha. O que faz um dos papéis da Anistia, né, contra a discriminação? Ela vai trabalhar com esta diminuição de superioridade que existe de polos em polos. A Anistia trabalhando com os refugiados. Né? Então, você pega a situação de um sujeito, né, que está no seu país, né, está sofrendo ali violência. Né? Ele corre para um outro país buscando amparo, buscando que a Anistia trabalhe por ele. Ou a questão da ONU trabalhando com os refugiados. Cara, é um papel fundamental dentro desta possibilidade de discriminação racial. Qual é o grande impasse? A xenofobia. Né? Então, quem está no seu país fala assim, pô, não vem para cá não. Né? Não vem para cá não, e isso a gente sabe. Né? O estrago que causa a imigração, né, no planeta e as pessoas da realidade. Mas qual é a grande preocupação? E isso precisa ser vencido, e esta pandemia está escancarando essa realidade, Márcio. O que precisa ser vencido? Quando as pessoas são contra, né, a anistia ou são contra os refugiados, as pessoas locais se preocupam com o quê? Previdência privada, impacto na saúde. Isso. E a criação de subempregos ou a desvalorização do emprego.
porque fala, pô, esse cara veio lá de longe, veio lá da Síria, vai entrar aqui, vai roubar meu emprego, vai se submeter a trabalhar pela metade e por aí vai. Então, veja, o aspecto não é humanitário, é econômico, né? E esta pandemia, onde nós tivemos a desglobalização, o fechamento de fronteiras, escancarou, jogou isso na cara da humanidade, falando o seguinte, você está preocupado ainda com o aspecto econômico? Cadê ele? Está derretendo. Né? Então, e aí sobra o quê? Sobra a luta pela humanidade, né? Sobra o humanismo. Né? É isso. Miguel, e só acho que essa vai ser a última pergunta, porque depois a gente tem que encerrar 10 minutinhos para acabar. Tá. Falando em Anistia Internacional, aí no Brasil, por exemplo, é crime racismo, né? Não sei qual é o tempo de pena, não sei como isso é feito no Brasil. Mas é o mesmo tempo fora do Brasil também, em outros países com racismo? É uma coisa mais ou menos igual? Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, um crime de racismo é 10 anos, no Brasil é 5 anos. O Brasil continua sendo um país de levando leve o crime contra o racismo? Ou não? Continua fechando os olhos, sim. E aí, só uma questão de terminologia. O que é crime no Brasil é injúria racial. Injúria racial, ok. Injúria racial. Né? A injúria racial é a ofensa racial. E aí não vale só para negros, vale para todo tipo de judeu. Você fala assim, seu judeu, é injúria racial. E é um crime, sim, no Brasil, e inafiançável. Tá? Os outros crimes de racismo... Mas chega a ser preso mesmo? Porque no Brasil tem tudo... Não chega. Não chega. Tem injúria. É injúria racial, tem aquela conotação, vai lá, fica, mas é bom, primário, réu, de bons antecedentes, solta. Entra com habeas corpus, acaba conseguindo aí escapar. Né? A punição ela é muito leve. Né? Em outros países, o caminho é exatamente o mesmo. Lamentavelmente. Quer fugir de Estados Unidos e Brasil e não falar de Inglaterra? Vai para a França. Você está falando do país mais diplomático e libertário do planeta e tem um racismo contra negros lá fenomenal. Né? E muitas vezes fica impune. Veja aí, só para pegar o esporte popular, veja o que acontece no futebol. Né? Agora não, porque a gente está nessa época de pandemia. Né? Os caras atacando banana. Frutas, Cara, sabe, falando de, sei lá, Drogba, sabe? Pô, os fenômenos. Isso ocorre no mundo inteiro. Né? Então, assim, Márcio, eu acho que tem que ter, sim, um enrijecimento sobre essas situações, mas muito mais do que isso. A gente precisa trabalhar com a educação. É só a educação, a instrução intelectual e chegar perto dessa diminuição de desigualdade social que a gente vai conseguir diminuir essas questões raciais. Não tem outro caminho. Porque senão a gente resvala naquela teoria de Gunther Jacobs, né, um alemão, que criou a teoria penal do inimigo, ou direito penal de terceira velocidade. Né? Então você vai enrijecendo o direito penal para combater essa violência, e essa violência só gera mais violência. Isso é mais do que provado. O Jalá fez uma pergunta lá. Vamos lá. Doutor Eduardo, advogado. Doutor Miguel, por que os crimes humanitários na Venezuela e China não têm a mesma comoção mundial que nos Estados Unidos? Excelente pergunta, Edu. Um beijo, nosso irmão aí, Eduardo. O nosso irmão Eduardo só é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na época do colégio, e advogado, cara brilhante, a gente sabe disso. E ele fez essa pergunta para me derrubar. Já vai ter troco, eu vou entrar na sua live. Fica tranquilo, na sua do Marcinho, eu vou entrar também. Mas ele tem toda a razão no que ele está falando. O que acontece é questão de soberania. Né? Então, como são países onde a liberdade ela é tolhida, China e Venezuela, né, são verdadeiras ditaduras, e são mesmo, não tem outra palavra para qualificá-los, né? São países que não deixam a mídia atuar, né? O Human Rights Watch não consegue atuar, e a gente não consegue ter essa expressão real do que acontece lá. Mas as violações de direitos humanos na Venezuela são brutais. As pessoas somem lá sem deixar vestígios, como na China. Né? As violações de direitos, as prisões chinesas são verdadeiras câmaras de tortura. Né? Então, por que não tem repercussão? A China não assinou nenhum protocolo de direitos humanos até hoje. Né? Venezuela, se assinou, saiu de todos. Né? Então, é isso. Como que a gente lutaria contra isso? Quebrando a soberania deles.
falar isso é declarar guerra, né? É invadir o país deles e declarar guerra. O Oswaldo aqui está perguntando como é aqui na Inglaterra. Realmente é complicado aqui, Oswaldinho. Aqui, bom, primeiro vamos, assim, o governo ele tem vários programas de inclusão social e isso já é ensinado nas escolas. Então eu vejo pelos meus filhos, eles não têm, e outras pessoas próximas de nós, quando a gente conversa sobre qualquer assunto, porque existem várias nacionalidades aqui na Inglaterra, né? Londres é uma cidade cosmopolitana. Você está num ônibus, por exemplo, deve ter umas 10, 12 nacionalidades naquele mesmo ônibus, é uma coisa incrível. E aqui é normal, todo mundo se existir, existe, mas é discreto. Se for uma coisa escancarada, vai ser pego e preso. Na Inglaterra, eles te pegam e eles te prendam. Então, é um país realmente de dar orgulho, né? É um país que eu orgulho de ser cidadão. Então, esperamos que um dia o nosso Brasil, que é um país maravilhoso, abençoado, consiga enxergar quão importante é combater o racismo, ensinar as escolas, colocar políticas que ajudam as crianças a interagir melhor, entender a cultura e haver uma integração para que a gente seja um país em desenvolvimento e campeão, não só em futebol, mas em outros, né, no combate ao racismo, no combate à corrupção e assim por diante. Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui, e aí a gente já começa nos 5 minutos finais aqui. Nós também, Cecé, um abraço. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cris. A Cris, a nossa amiga de GDV. Gregório. Quanta gente bacana aqui. Aí, Edu, nós também te amamos, brother. Um abraço. Então, acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Eu tenho bastante aqui que mandaram pelo telefone, mas a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir ter. De repente, fica o convite aberto para o Dr. Miguel. A gente marcar uma próxima live daqui a algumas semanas para a gente abordar os outros temas. Márcio, assim, bastante interessante a gente ouvir um pouco do que é na Inglaterra, porque é um exemplo a ser seguido, né? A gente conversa muito, eu e você, né? E a gente sabe das distintas realidades. Você, por ter sido brasileiro e hoje cidadão britânico e também italiano, né? Italiano, os 3 países. Pizza, futebol e fish and chips, né? Fish and chips. E os pubs, né? Óbvio, né? E os pubs. Dia 4 de julho, eles abrem. No dia da independência norte-americana. É isso mesmo. É uma revolução iluminista, é um marco histórico isso. Mas é interessante a gente ouvir, as pessoas também ouvirem, né, um pouco da realidade da Grã-Bretanha, porque é um exemplo a ser seguido em termos de direitos humanos. Eu estudo muito a Inglaterra, porque assim, o respeito ao próximo à liberdade é fantástico aí, né? É fantástico, né? Nós temos 1 minuto e meio, Miguel. Eu vou agradecer, aí você encerra, tá bom? Para mostrar para as pessoas como a gente é irmão mesmo, ó. Olha o que eu tenho na minha sala. Olha isso. Então, aqui, olha a minha, ó, Miguel. Olha lá, uma só. Fala para as pessoas a possibilidade disso acontecer. Meu irmão, é isso aí. É isso aí. Olha, obrigado, Marcinho. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, assim, Miguel. Mais falei do que ouvi, mas você sabe que eu sou assim mesmo, não paro de falar. Excelente live, bastante esclarecedora, é um assunto que está em evidência sempre, né? Tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Foi uma live bastante. Não podia uma pessoa melhor do que você, doutor, mestre, escritor de 6 livros, professor, um excelente advogado, conversar sobre esse assunto. Eu acho que eu não poderia ter escolhido pessoa melhor. O convite fica feito. Essa daqui é Brothers, estamos juntos. Valeu, pessoal, mano. Obrigado a todos que ficaram com a gente durante a live. Vocês são sensacionais. Para quem ainda não segue o Miguel, clica aqui em cima, conhece a página dele, o escritório dele de advocacia. É uma pessoa extremamente competente. Nós trabalhamos com o Miguel. Pode ir de olho fechado. Miguel, depois você coloca aqui nos comentários o seu website, tagueia com o Instagram da sua empresa. Gente, um beijo gigante. Valeu, 15 minutos, 15 segundos, Miguel. Termina aí, por favor. Marcinho, obrigado por tudo. Beijo grande. Evelyn, vou fazer. Obrigado, pessoal. Beijo grande.
Beijão. Valeu. Deus abençoe. Paz de Deus. Amém. Amém.